É daquelas coisas em que nem pensamos, pois não. Carregamos no interruptor e a luz acende-se. Ligamos um aparelho à tomada e ele funciona. É simples, é imediato e damos por garantido. Só que, por trás desta simplicidade, há uma complexidade cada vez maior. A verdade é que a eletricidade que alimenta o nosso mundo moderno já não é o que era. Há uma crise invivível a acontecer, mesmo agora, dentro das nossas paredes. Uma crise de qualidade. E é precisamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar neste problema, começando por desfazer o mito da energia perfeita. Depois, vamos perceber de onde vem a chamada eletricidade suja e ver as suas consequências bem reais. A seguir, descobriremos como os engenheiros conseguem diagnosticar este problema e, claro, que soluções existem para o resolver. Fica a pergunta no ar. Se fosse possível ver a energia que sai da tomada, o que é que encontraríamos? Seria aquela onda perfeitinha, suave, que vimos nos manuais da escola? Ou seria algo bem diferente? A resposta, garanto, é surpreendente. Muito bem, vamos a isso. A primeira coisa que temos de entender é que a ideia de uma fonte de energia limpa, estável, perfeita na nossa rede elétrica atual, isso está a tornar-se um mito. O ideal, como aprendemos, é esta onda sinusoidal que vemos aqui, pura, limpa, previsível. Só que a realidade, nas nossas casas, nos escritórios, nas fábricas, é outra bem diferente. A quantidade brutal de aparelhos eletrónicos que usamos hoje em dia distorce completamente esta onda, torna-a instável, quase caótica. E é este desvio do ideal que os engenheiros chamam problema de qualidade de energia. Mas então, de onde é que vem esta distorção toda? A fonte desta poluição elétrica é irónica, no mínimo. Nasce precisamente dos aparelhos que vieram modernizar as nossas vidas. Esta imagem explica o problema de uma forma perfeita. A linha a tracejado suave é a tensão que a rede nos entrega. Ok, parece relativamente limpa. Agora, reparem na linha sólida. Esta é a corrente que um aparelho eletrónico moderno vai buscar à rede. Não tem nada a ver. Em vez de um fluxo suave, o aparelho puxa a energia em picos muito curtos e agressivos. E são estes puxões de corrente que criam um fenómeno a que se chama harmónicas. É a melhor forma de descrever esta poluição elétrica. Imaginem que a onda perfeita é um sinal de rádio limpo, cristalino. As harmónicas são a estática, o ruído que se mete pelo meio e corrompe o sinal todo. E quem são os culpados disto? Bem, estão por todo o lado. Nas fontes de alimentação dos computadores, nos carregadores dos telemóveis, na iluminação LED, nos grandes motores industriais. Quase todos os equipamentos modernos são aquilo que se chama cargas não lineares. E todos, sem exceção, contribuem para sujar a rede elétrica. E o que é que isto significa na prática? Bom, este problema invisível tem consequências muito, muito visíveis e por vezes bastante graves. Não estamos a falar apenas de um desperdício de energia, estamos a falar de equipamentos que avariam, de perdas de dinheiro e até de riscos para a vida. Um dos efeitos mais diretos é o chamado afundamento de tensão, como o que vemos neste gráfico. É uma queda de energia súbita, muito breve. Em casa, talvez seja só uma luz a piscar, mas numa fábrica pode significar que uma linha de produção inteira para de repente. E para um equipamento mais sensível, pode ser o fim. E aqui a coisa fica mesmo séria. Em sítios como um hospital, a qualidade da energia não é um luxo, é uma questão de vida ou de morte, literalmente. Esta citação retirada dos materiais de origem é arrepiante. Basicamente diz que basta uma falha de energia de uma fração de segundo para um ventilador pulmonar começar a ter problemas. Problemas que podem, claro, colocar em risco a vida da pessoa que está ligada à máquina. Mas as consequências não se ficam por aqui, de todo. As harmónicas fazem com que motores e transformadores aqueçam demasiado, o que leva a que avariem mais cedo, podem fazer com que os disjuntores disparem sem motivo aparente, interrompendo processos importantíssimos, e podem danificar componentes eletrónicos muito sensíveis, o que se traduz em custos de reparação altíssimos. E como se esta poluição que nós próprios criamos não bastasse, a rede ainda tem de lidar com ameaças externas. Fenómenos como as trovoadas, por exemplo, podem injetar picos de tensão gigantescos no sistema, capazes de destruir equipamentos ao longo de quilómetros e quilómetros de rede. Perante um problema tão vasto e ao mesmo tempo invisível, como é que os engenheiros o conseguem medir e analisar? É o que vamos ver a seguir, as tecnologias que lhes permitem ter, literalmente, o dedo no pulso da rede elétrica. A grande questão é esta. Como é que se consegue ter uma visão global e sincronizada de uma rede que se estende por milhares de quilómetros, onde as coisas acontecem numa questão de microsegundos? Parece quase impossível, não é? A resposta está nesta tecnologia, a Unidade de Medição Fasorial, ou PMU, e o segredo, como o diagrama mostra, está no satélite.
A grande inovação aqui foi usar os sinais de tempo ultra precisos do GPS para sincronizar todas as medições feitas ao longo da rede. O processo é, na verdade, muito elegante. Há sensores espalhados pela rede a medir constantemente a tensão e a corrente. Cada uma dessas medições recebe um carimbo temporal exato vindo do GPS. Depois, todos esses dados são enviados para um ponto central, criando um mapa dinâmico e em tempo real da saúde da rede. No fundo, isto permite aos operadores ver as perturbações a viajar pela rede, quase como se estivessem a ver as ondas na água. Ok, uma vez diagnosticado o problema, o próximo passo é, obviamente, resolvê-lo. Vamos terminar a olhar para as soluções de engenharia que existem para limpar a nossa eletricidade e proteger a rede de todas estas perturbações. Para combater as harmónicas, há duas grandes estratégias. Os filtros passivos, a solução mais antiga, são como uma barragem, afinados para bloquear frequências de ruídos específicas. Mas depois temos os filtros ativos. Estes são muito mais espertos. Funcionam como uns auscultadores com cancelamento de ruído. Medem a distorção em tempo real e injetam um sinal exatamente oposto para anular. O resultado é uma corrente muito mais limpa. E para as ameaças externas, como os raios? Bem, aí a solução é desviar essa energia destrutiva. Estruturas como a gaiola de Faraday, que vemos aqui, fazem exatamente isso. Criam um caminho seguro para que a corrente maciça de um raio seja conduzida diretamente para a Terra, protegendo tudo o que está lá dentro. E olhando para o futuro, a solução definitiva passa pela Smart Grid, a rede inteligente. Pensem numa rede elétrica que tem o seu próprio sistema imunitário. Uma rede que não só se monitoriza a si própria em tempo real, mas que consegue diagnosticar problemas e reconfigurar-se automaticamente para os isolar e corrigir. Tudo isto sem precisar de intervenção humana. E isto leva-nos ao ponto final. A nossa dependência de eletricidade de alta qualidade só vai aumentar. Cada novo centro de dados, cada novo carro elétrico, cada novo equipamento médico, tudo isto exige uma energia cada vez mais estável e limpa. A grande pergunta que fica no ar é: será que estamos a investir o suficiente na inteligência e na resiliência da nossa rede para que ela consiga aguentar as exigências do futuro?